E é interessante isso que você falou, Júnior, porque vale a gente destacar aqui, ninguém é 100%, ninguém estuda 100%, ninguém aprende 100% só de uma forma. Então, assim, eu sou majoritariamente auditivo, é a forma que eu prefiro, é a forma que eu sinto que me ajuda mais. Mas, eventualmente, eu tenho que ver aulas, porque, às vezes, sei lá, é uma coisa que, por exemplo, digamos que, como no exemplo que eu dei, se eu extrair o áudio de uma aula, né, se eu extrair o áudio de um vídeo de uma aula, pode ser que naquela parte ali o professor esteja mostrando uma coisa no quadro, e aí eu vou ter que ver, não vou ter como evitar, sabe? Coisas do tipo. Ninguém aprende 100%, nem eu aprendo só ouvindo, nem o Júnior aprende só escrevendo, mas a gente vai vendo que é exatamente isso que o Júnior falou. Às vezes, partes marcam mais a gente, como os áudios que o Júnior falou, das primeiras aulas, brincadeiras que a gente teve com o professor, enquanto ele explicava, e aí aquele momento fica gravado, às vezes ouvindo o áudio, aquela parte que ele fala fica gravada. Eu, por exemplo, como eu falei, eu aprendo majoritariamente, eu potencializo meu estudo ouvindo, mas eu tenho algumas lembranças, por exemplo, dos próprios cadernos do Júnior, de quando a gente estudava, porque assim, eu sou o tipo de pessoa que, se eu for parar para escrever sobre a matéria, mesmo que for digitando, não me ajuda tanto quanto ajuda o Júnior, sabe? Porque eu fico com uma impressão, e isso é muito particular, mas eu fico com uma impressão de que eu tô perdendo tempo, que para mim ia ser muito mais eficaz se eu estivesse, por exemplo, destacando as partes que me são importantes. É por isso que o Júnior falou, que ele prefere fazer resumos e eu prefiro grifar. Esse é o motivo. Mas ainda assim, eu tenho lembranças muito vívidas de alguns cadernos do Júnior, porque assim, ele é tão detalhista nas explicações dele, nas anotações dele, que eu preferia pegar o caderno dele para eu grifar as partes importantes que eram para mim, sabe? E assim, é detalhista num nível de profundidade que eu honestamente nunca vi na minha vida. Nem em livros que têm a intenção de ensinar. Eu nunca li um livro de direito ou de qualquer outra matéria que no seu texto entrasse em detalhes tão esmiuçados que nem o caderno do Júnior, de verdade mesmo. Então eu tenho lembranças muito vívidas de cadernos dele, por exemplo. Eu lembro que quando a gente estava aprendendo, quando a gente começou a aprender direito penal, e aí a gente começou a estudar direito antes de entrar na faculdade de direito, que depois a gente acabou se formando, mas a gente começou a estudar direito muito antes de fazer faculdade. Então, quando a gente começou a estudar direito penal, a gente nunca tinha tido qualquer outro tipo de contato com direito penal que não tenha sido, por exemplo, num jornal nacional, alguma coisa do tipo, sabe? Então eu lembro muito do caderno do Júnior quando o professor começava a falar sobre a aplicação do direito penal, sabe? Se um navio está em alto mar, mas está com a bandeira do Brasil, então acontece um crime dentro dele, vai julgar pela lei brasileira, vai julgar pela lei do país mais próximo, não vai julgar, não tem lei, o crime passa batido, o professor começava a entrar nessas minúcias, e no caderno do Júnior tinha tudo isso lá, inclusive tinham barquinhos desenhados, com bandeiras, então assim, é um negócio quase patológico de detalhamento. Isso, Isso tudo para dizer que assim, cada pessoa vai aprender de uma forma, mas isso não quer dizer que você vai aprender só daquela forma. exato. Assim, é importante até, na verdade, que a gente veja aquela mesma matéria de diversas formas diferentes. Isso vai favorecer o teu cérebro, inclusive, para a aprendizagem, não só para o que você tem mais facilidade, mas de todas as formas possíveis. E isso que o Diego Verdade. falou em relação aos resumos, entra até também naquela dica que a gente fala de você ensinar as outras pessoas, porque eu não sei, o Diego vai lembrar que acho que o motivo, talvez, de eu ter ficado meio neurótico até com relação aos resumos e tudo mais, é que no início dos nossos estudos, não eram todas as pessoas que tinham dinheiro para poder fazer os cursinhos. Então, o que que a gente fazia? A gente elegia algumas pessoas que faziam o curso, aí depois a gente se reunia e a gente explicava as matérias para quem não estava no curso. Então, a gente tinha que organizar aquele material de uma forma que a gente conseguisse explicar para as pessoas. Então, esse esforço, acho que ativo que a gente tinha que fazer para conseguir organizar a informação de uma forma que a gente conseguisse explicar para outra pessoa, ajudou depois, no final das contas, a gente a conseguir até fazer esses resumos de uma forma melhor, esses esquemas de uma forma melhor. Verdade. Então, você conseguir ensinar, se você não tiver, às vezes, ninguém para ensinar, tenta fazer isso ensinando para você, é uma forma até de tanto de você aprender melhor, quanto de você conseguir, inclusive, aprimorar essa sua técnica de fazer resumo, às vezes até de fazer grifo mesmo, porque você vai conseguir destacar ali o que que é importante de fato para você conseguir explicar isso, seja para outra pessoa, seja, às vezes, para você mesmo ali numa aula fictícia, né? Enfim.
E assim, um último ponto aqui desses parênteses. Hoje em dia, isso é uma história gostosa de contar, porque assim, acaba rolando de alguma forma algum tipo de anacronismo, né? Porque a gente está falando com uma espécie de saudosismo do passado, mas enquanto o passado era presente, obviamente não era tão divertido assim. Esse período que o Júnior comentou, por vezes a gente estava tão sem grana, e aí a gente começou a estudar num grupo de, sei lá, 5 ou 6 pessoas, se não me falha a memória. 5 depois. Então, aí, acho que 6 pessoas, e aí às vezes no começo a gente estava tão sem grana, mas tão sem grana, que a gente precisava juntar dinheiro dos 6, escolher uma pessoa para ser designada a fazer aquele curso que todo mundo precisava. Então a gente escolhia uma pessoa e falava, ó, você vai fazer o curso, beleza? Beleza. E aí você vai ficar encarregado de depois ser o nosso professor, ser o professor dos outros 5, sabe? Mas fato é, a gente precisava fazer o curso, porque a gente não tinha feito faculdade, a gente não tinha contato com direito, então a gente precisava de alguma fonte de informação, e na época, assim, curso online não era uma realidade, assim, nem pela grana, mas assim, não era nem uma realidade tecnológica ainda. Então, eram cursos presenciais ou nada, sabe? Quando muito, e aí isso dá tristeza porque revela a idade também, quando muito a gente alugava DVDs de aula, mas assim, os cursos presenciais eram quase que uma unanimidade aí. E aí a gente fala dessa época hoje em dia com uma sensação de, poxa, legal, a gente passou por isso e superou, mas é legal só destacar isso porque às vezes esse passado que a gente está olhando com algum tipo de saudosismo pode ser o seu presente, sabe? Porque na época a gente não ficava feliz de não ter dinheiro para o curso, como ninguém ficaria. Não mesmo. Né? Então, assim, pode ser a sua realidade hoje. E eu não quero que você pense nunca que você só vai passar em concurso se você tiver dinheiro, sabe? Ah, não, concurso só é uma realidade para quem tem dinheiro. Não é assim que funciona. A gente é prova viva disso. E a gente se esforça muito para deixar isso claro, porque, assim, a gente quer, em essência, que todas as pessoas, ou pelo menos o maior número de pessoas, sejam pelo menos expostas à possibilidade de estudar para concurso público. Se porventura aquela pessoa decidir que aquilo não é para ela, beleza. Mas que não seja nem porque ela acha que precisa ser gênio para passar, porque não precisa, porque ela precisa ser rica para passar, porque não precisa, porque ela precisa ter tempo infinito para passar, porque ela não precisa, e que ela precisa cortar qualquer tipo de lazer ou diversão da vida dela para passar, porque não precisa. Então, assim, o nosso plano, a nossa ideia é desmistificar essas 4 coisas. Se a pessoa ainda assim achar que não é para ela, é justo. Nem todo mundo é obrigado a estudar para concurso. Mas, se você for tomar essa decisão, que não seja baseado em uma dessas 4 coisas. Porque você, na verdade, não precisa de nenhuma delas. É isso que a gente tenta desconstruir. A gente chegou no final do vídeo. Eu espero de verdade que você tenha saído dessa conversa aqui mais preparado, mais preparada e com um pouquinho mais de ferramentas para montar um estudo que não seja um estudo que não só organize a sua rotina, mas que realmente dobre a sua produtividade. E lembra, uma coisa que a gente pede é para você lembrar sempre que o seu sucesso no concurso público não depende apenas de estudar muito, mas estudar de uma maneira inteligente.